disso veio isso. Esse definitivamente não é um vídeo sobre emagrecimento. Mas sim, eu emagreci 20 quilos em 6 meses com a ajuda de medicação, com acompanhamento médico e nutricional, mas acima disso, eu precisei dar uns passos para trás. Primeiro, eu procurei me conhecer. Eu primeiro identifiquei algumas coisas, que a minha vida profissional estava longe do que eu considerava ideal e do que eu realmente queria para mim, principalmente pós-pandemia, que eu perdi todos os meus clientes porque eu era uma agência e atendia pequenos negócios e muitos deles até fecharam por conta da pandemia, então eu me vi sem recursos financeiros mesmo. O primeiro passo, né, estudando ali neurociência, ouvindo psicólogos e tudo mais, foi que a minha vida profissional estava muito bagunçada e era ela estava me gerando esse gatilho. Então, a minha primeira atitude foi, tá bom, então eu preciso resolver esta casinha, né? Quando a gente tá passando por um momento assim, eu acredito que existem várias casinhas que estão fora, né? Várias caixinhas que estão fora do lugar e a gente precisa organizar elas. E eu entendi primeiramente, né, que era a minha vida profissional que estava bagunçada e que eu precisava dar um jeito nela. Então eu comecei a pensar sobre isso. Então eu comecei a estudar mais sobre negócios, pensar mais em estratégias, começar a analisar mesmo o que de fato eu era muito boa e o que não fazia mais sentido eu oferecer como negócio, como serviço, enfim. Passei por esse processo, fui em imersões, tive contato com muitos empresários. Eu gosto de falar que antes eu tinha uma mente CLT num CNPJ. Então, para mim, eu pagando as minhas continhas ali no final do mês estava ótimo. E nesse processo eu descobri que, cara, eu tava jogando um jogo que não fazia sentido, porque se eu queria só ter um dinheirinho no final do mês, era só eu ir trabalhar para alguém, né? Para uma empresa que eu ia ter até mais previsibilidade financeira. E eu falei assim, não, eu quero jogar o jogo do empreendedorismo. Então eu fui estudar mesmo sobre negócios, não só sobre a minha área, mas sobre negócios mesmo. Aprender mesmo com quem tá no jogo. Remodulei meu negócio, fiz rebranding, fiz o meu próprio rebranding. Então de agência eu passei a ser um estúdio, me especializar mesmo em branding, me especializar em IA, inteligência artificial, voltada à parte estratégica dos negócios. Foi um divisor de águas. Então eu falei assim, ok, encontrei meu caminho aqui, agora eu preciso organizar a caixinha dos sentimentos da Patrícia, da cabeça da Patrícia. E aí eu comecei a perceber também que emagrecer 3 quilos no mês não me motivava, muito pelo contrário, me desmotivava. E eu falei assim, cara, eu tô ferrada, porque eu tava com quase 90 quilos, uma pessoa que sempre pesou 60 quilos. Então, olhar o que faltava, né, eu sempre tava enxergando ali o copo meio vazio e não meio cheio. E eu falei assim, cara, eu não vou conseguir lidar com isso. Não vou conseguir. Eu preciso de ajuda, porque eu não vou conseguir sozinha. Não vou conseguir só com uma dieta, não vou conseguir só com um treino. Eu realmente preciso de ajuda. Foi onde eu procurei a médica, eu conversei com a médica, eu falei tudo isso pra médica. E ela falou assim: ó, vamos partir pra medicação, a medicação vai te ajudar. Eu também comecei a ver que eu estava muito refém da comida, sabe? Pensar em não comer algo também me dava uma ansiedade. Enfim, o meu emocional estava bem descompensado, né? E tudo isso eu conversei com a médica, conversava bastante com a minha nutri. Não cheguei a fazer sessões de terapia, né, com psicólogos, mesmo sabendo da extrema importância. Mas eu não sei, posso estar errada, né? Mas é que na minha cabeça estava tudo tão claro que estava acontecendo comigo e que eu não ia conseguir sozinha, só com dieta e treino, no meu cenário ali, pra mim, no meu overview, sabe? Como vivendo esse reality show, que eu já quis partir logo pra ajuda médica, quis bancar essa minha escolha. Então, ok, preciso, não vai ser fácil, porque é um valor alto, mas estou disposta a. Eu vi meu cenário muito claro, sabe? E eu sei que um profissional iria agregar muito mais e inclusive eu quero sim começar a fazer terapias e tudo mais. Mas é que eu não sei, na minha cabeça estava muito claro assim meu cenário, sabe? Mas sim, façam terapia, procurem ajuda profissional, psicólogos. O meu foco com esse vídeo não é nem tanto falar sobre a medicação, mas sim sobre a estratégia, sabe? Como eu trabalho com estratégia de marcas e de negócios, até mesmo pela minha metodologia Create que eu uso, o C
o primeiro passo da metodologia é clareza. E eu li no livro Story Branding que clareza gera resultado, e isso foi um marco assim para mim. E realmente, quando a gente tem clareza de quem nós somos, de onde a gente está, o que está acontecendo, do nosso objetivo, do nosso contexto, a gente consegue ter mais assertividade no que a gente precisa fazer, no que a gente precisa evitar para chegar no nosso objetivo e, consequentemente, ter resultados. Eu comecei a ter ali, né, as orientações da médica, da Nutri, e passar por esse processo. Então, primeiro veio a parte da clareza, depois veio a parte da estratégia, com as orientações médicas e da nutricionista, e depois veio a parte do plano de ação mesmo, onde eu precisei executar tudo aquilo ali. Então, eu precisei ir lá, me comprometer com comprar a medicação todos os meses, aplicar de forma certa, me alimentar da forma certa, treinar, fazer a minha parte, não só viver da clareza, não só viver da estratégia, mas ter a minha parte prática também, né? O que me exigiria. Tanto que eu até criei uma inteligência artificial com todas as orientações e informações da Nutri e da médica sobre mim, sobre o meu caso, sobre o meu corpo. Alimentei ela com os meus exames, enfim, com tudo o que elas me passavam, né, sobre mim, sobre esse processo, também para ela me ajudar ali, né, quando eu estivesse meio maluca, para ela me ajudar, até mesmo com lembretes e tudo mais. Então, eu utilizei as ferramentas, mas não de forma inconsequente, sabe? Então, esse vídeo, na verdade, não é sobre emagrecimento, é sobre a vida, sobre negócios. Muitas vezes, quando a gente está frustrado, a gente precisa entender a origem disso. Contar ali com especialistas, nesse caso, ajuda médica e nutricional, personal também, para conduzir a gente no caminho que a gente quer e para a gente chegar no objetivo que a gente deseja. Antes de qualquer ferramenta, seja na vida ou nos negócios, antes precisa ver o conhecimento, precisa ver a clareza, depois precisa vir a estratégia e aí sim um plano de ação, né? A forma você executar tudo aquilo. Conta aqui nos comentários se você está passando por isso hoje, seja uma questão de emagrecimento, seja nos negócios. Comenta aqui também se você quer saber mais sobre o meu processo de emagrecimento. Posso vir aqui comentar, contar tudo, tirar dúvidas de vocês, óbvio, dentro do que eu consigo falar como leiga, né? Porque eu não sou médico nem nutricionista. E eu espero muito que você tenha gostado desse vídeo. Se você quer mais conteúdos como esse, sobre a vida, sobre negócios, sobre criatividade, sobre estratégia, não deixe de se inscrever aqui no canal, deixar o seu like, seu comentário, que isso é muito importante para mim. Um beijo. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.